Eu acho que a questão, Mauro, acho que a auge ainda não, né? Você mesmo falou que o Tite ainda tem que melhorar algumas coisas sobre a parte do lançamento. Eu acho que tá no caminho, acho, para chegar no auge, né? Mas o Flamengo ainda tem que melhorar, né? Por mais que tenha conseguido o título com todas essas invicto, melhor ataque, melhor defesa, né? Seria um fenômeno, né, se o time em tão pouco tempo chegasse no seu ápice. Nem seria bom, né? O ideal é que o time atinja essa maturidade tática, técnica, enfim, no combo aí mais competitivo possível no decorrer da temporada. Então, acho que está seguindo um ciclo normal. E aí você tem, entre os adversários importantes, o Internacional, que não chegou à final gaúcha, mesmo com as contratações, tem muito para melhorar o Internacional, certo? Com o Eduardo Cudê. O Atlético, que ontem, com o Gabriel Milito, foi campeão mineiro, e o técnico mostrou ali a sua cara, com mudanças radicais, ele abriu mão, ele empatou o jogo, tirou os volantes, ficou com um zagueiro só, colocou Vargas, Scarpa e Igor Gomes de uma vez só, virou o jogo, fez 3-1 com o Scarpa, e aí ele recompôs a defesa e levou a taça para casa. O Milito é um técnico arrojado. O pessoal do Atlético gosta, do Galo Doido e tal. Talvez seja uma versão nova, com sotaque argentino do Galo Doido. Vai dar certo? A gente não sabe. Eu imagino que vai ter isso, extremos, jogos que vai se lançar, vai dar tudo certo, outros que vai dar errado, aí vai ter cornetada, depois vai ser o máximo, mas é difícil saber o que o Atlético vai apresentar, qual vai ser o nível de competitividade, a regularidade, enfim, mas é interessante acompanhar. O Palmeiras vai perder o Endrick e vai pesar a barbaridade. Ontem, de novo, o pênalti que para mim não existiu, mas foi uma jogada com ele. De novo, ele foi importante na partida, um lance capital. E vai ficar mais um pouquinho, vai para a seleção, não volta mais. Vai para o Real Madrid. Como é que vai desfocar desde já, né? Oi? Ele vai ter vai desfocar o Palmeiras desde já também, porque ele vai parar agora para se recuperar de uma lesão. Então, ainda vai ficar um tempo. Antes de até ir para o Real, ele vai ficar um tempo fora também. O Palmeiras praticamente não vai mais contar, vai contar muito pouco com o seu principal atacante, né? Muito jovem, mas já é um destaque. Mais ou menos como o Vinícius, quando saiu do Flamengo. O Vinícius decidiu o jogo de Libertadores em Guayaquil, fez 2 gols no final, fez vários gols em times grandes. Quando o Vinícius estava, né? Não foi campeão, que nem o Endrick. Também o time do Flamengo não era o time que o Palmeiras tem hoje. O Flamengo era o time lá da época dos protegidos, né? Lembra disso? Os protegidos? Sim. Tinha aquela turma toda lá. E o Vinícius destacava também. E foi embora. O Flamengo, quando ia começar a curtir mais o Vinícius, ele foi embora. O Endrick já deixa um legado de títulos, 2 títulos, né? Um brasileiro e um campeonato paulista, mas vai embora. Como é que o Palmeiras vai reagir? Como é que ele vai compensar essa ausência? Volta o Rony e tal, ok, é ser titular? Possível, mas não é uma baixa qualquer. Então, muitas coisas vão acontecer. O Flamengo, acho que tem muito para evoluir, claro, é normal que seja assim. Acho que a tendência é continuar crescendo e é bem a cara do Tite esse tipo de trabalho. Algumas pessoas acham, mas o time é meio chato, tudo. Poderia ser mais empolgante na forma de jogar, talvez até venha a ser mais adiante. Mas são estágios e, assim, o torcedor do Flamengo ele tem que se livrar um pouco dessa ideia de que só se joga de um jeito. Eu também gostaria que fosse de outra maneira, se você pensar. Você, como rubro-negro, prefere o quê? Eu queria toda vez que fosse igual ao Jorge Jesus. Toda vez. Mas aquilo não é a realidade. Aquilo ali foi um momento. Agora, o Flamengo, o importante para mim é o seguinte, por isso que eu me queixo. O Flamengo tem que ter posse de bola, porque tem jogadores com qualidade. O Flamengo não pode depender só de lançamento e muito menos chutão. Tá? O Flamengo tem que se impor sobre seus adversários sempre que possível. O Flamengo, quando fizer um gol, não tem que recuar, ele tem que buscar um segundo gol, especialmente jogando em casa. Fora de casa aí depende muito do contexto, né? E é isso. E ser competitivo ao extremo. E todo mundo levar tudo muito a sério. Eu acho que a gente está conseguindo isso. Concentração, seriedade a cada jogo, nada de saltinho alto, nada de joguinhos cretinos, como os 2 Fla-Flus decisivos nas 2 últimas temporadas, uma com o Paulo Souza, com o Vitor Pereira. Aquilo não é culpa só do técnico, não. Tá? Jogadores em campo com a conduta absurdamente passiva, vergonhosa, e pouco comentado isso é. Pouco comentado isso é. Isso parece que está passando bem longe, então já é um grande progresso. Também saíram alguns personagens, teve uma mudança de elenco, acho que isso também tem não é só efeito Tite, tem mais coisas aí, a meu ver. Porque tem uma diferença, né, Mauro? Uma coisa é você pegar um trabalho como o do Jesus e seguir com ele, você até fazer aquela comparação.
A questão que as pessoas esquecem é exatamente o que você falou, como o Flamengo estava no ano passado, né? Como estava nos últimos meses. Então, enfim, é isso. Se está melhorando, se está evoluindo, a probabilidade é evoluir mais ainda. As pessoas acham que é passe mágico, né? Não, o Flamengo estava mal, aí assim volta o Flamengo no auge, né? Jogando. Não é assim, né? Ontem eu vi gente reclamando do Cebolinha. Gente, o Cebolinha teve uma fase boa com o Vitor Pereira. Aí quando chegou o Sampaoli, depois de um tempo, foi um desastre, né? Ele virou o último da fila. Aí ele volta a jogar bem com o Tite. Ontem ele mandou 2 bolas nas traves, e com confiança para chutar, né? Aquela segunda, então, a jogada que ele não fazia mais, é a jogada característica do cara. Se alguém um dia pensou no Cebolinha como um bom jogador, uma das razões pelas quais pensou dessa maneira foi por vê-lo jogar assim, no Grêmio e até na seleção brasileira. E tinha gente cornetando o Cebolinha. Talvez porque não tenha feito gol, chutou nas traves. É assim. Nunca tá bom, sempre, sabe, tem que ser a perfeição. Se o Zico tomasse o soro da juventude e voltasse a jogar hoje com 25 anos, os caras iam cornetar o Zico no dia que o Zico jogasse mal. O Zico também jogava mal. O Pelé também jogava mal. O Maradona também jogava mal. Todo jogador tem o seu dia ruim. E se o Zico voltasse, toma o soro da juventude, aí parece Zico cabeludão, coisa maravilhosa. 2024, o Zico volta a ter 24 anos, que vai ter nascido em 2000. Cabeludo, aquela camisa 10, aí ele entra em campo pelo Flamengo de novo. Aí um dia ele joga mal, os caras iam cornetar o Zico, não tem dúvida disso. Muita malícia junto, os caras são muito malas, reclamam demais, pelo amor de Deus. Olha que eu sou reclamão, hein? Todo mundo sabe disso. Imagina, pô, que dá, gente. Tipo, campeão invicto, cara. Porra, os outros rivais, o que eu falei no começo, tem 2 SAFs aí botando dinheiro, investindo nos times. Fluminense campeão da Libertadores, bicampeão carioca, bateu o Flamengo em 2 finais. O Flamengo não tomou conhecimento de nenhum deles. Mas é o Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu escorraçou o Vasco, cara. Eu acho que se o Vasco fosse para a final com o Flamengo, ia correr um risco seríssimo de tomar 2 pancadas. Pela bola que o Vasco estava jogando, porque contra o Vasco, eu acho que não teria essa acomodação que houve ontem, por exemplo. Que aí é outra história. É um rival do outro lado, entendeu? Tem uma torcida grande do outro lado, a motivação do jogador é outra. Eu acho que o Vasco escapou do pior. Assim, se fosse final Flamengo e Vasco, provavelmente o Flamengo ia bater forte no Vasco. Porque o time do Vasco, pelo amor de Deus. Não porque o Flamengo seja uma maravilha, não, tá? Pelo futebol horroroso do Vasco. O time do Vasco é uma coisa. É só lembrar, não foi só na Nova Iguaçu, teve Água Santa também. Teve Água Santa. Aí você imagina. Que não é aquele Água Santa, né? A expectativa que criaram para ele com a SAF e o que ele está vendo hoje, gente. Porra, expectativa enorme. Quase caiu no ano passado. Aí esse ano agora quase foi eliminado pela Água Santa. Escapou do milagre, né? Na Copa do Brasil. Se o Vasco sai da Copa do Brasil, ele ia passar mais um ano jogando só domingo e sábado. Sem jogos de quarta-feira. Porque não tem torneio internacional, né? E não teria a Copa do Brasil. Tem várias situações aí terríveis aí que o pessoal acha que não percebe. Eu ia brincar que tem um ótimo perfil nas redes sociais chamado Fla História, né? Acho muito bacana, o trabalho dos caras são muito maneiro. E esses dias eu vi que eles postaram lá uma matéria do jornal, eu acho que era do Jornal dos Esportes, falando Zico e Tita, a Guerra Fria pela camisa 10. Eu fico imaginando se isso é hoje com as redes sociais. O Zico joga mal, o Tite merece a camisa 10. A Guerra Fria, né? Falando da insatisfação do Tite, que queria a camisa 10. Eu fico imaginando... O Tita. Eu fico imaginando hoje, André, com as redes sociais, como é que seria. Ter gente cornetando o Zico. Dá 10 pro Tita, enfim. Ia ser uma coisa de maluco, né? Então, enfim, eu estava vendo e estava imaginando se fosse hoje em dia.